Eis nestas chagas purezas para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, se neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvos que a neve, o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, se neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Amém. Você pode se assentar. Abra a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 99. Palavra do Senhor que nos convida a salmodiar, a engrandecer o nosso Deus, que é um Rei poderoso. Salmo de número 99, diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor Deus é Rei, e os povos tremam, e Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins, e a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, Ele governa todos os povos, que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao teu povo, tu a trouxeste ao teu povo de Israel, fazendo com que houvessem julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas, e eles obedeciam às leis e aos seus mandamentos que lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondestes ao teu povo, tu mostrastes que é Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus, Ele é santo. Amém. O salmista nos convida a chegarmos perante Deus, entendendo que nós não adoramos um Deus que está morto, que está preso, que está enjaulado, ou que está compactado nas nossas caixinhas, mas Ele nos convida a adorar um Deus que não cabe nas nossas projeções, que não cabe naquilo que nós achamos ou esperamos, e aí Ele nos dá um caminho de adoração que nós precisamos trilhar, que é o caminho de reverência, de entrega, de adoração, de graça, reconhecendo a santidade do nosso Deus. Nosso Deus é santo. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós temos esse convite de podermos adorá-lo, engrandecê-lo, clamar a Ele para que
a sua santidade lave as nossas vidas, assim como cantamos, sejamos purificados por esse sangue que foi derramado, e aí sim, alvos mais que a neve, possamos constantemente nos render a Ele, constantemente entregar a nossa vida ao nosso Deus. Então que constantemente seja esse o nosso desejo. E eu quero te convidar, de forma muito simples, silenciosa, você orar ao Senhor. Hoje nós não teremos ninguém aqui orando por você, mas eu quero te convidar a ter um momento de oração a Deus, a apresentar o seu coração. Talvez você está tão ansioso, angustiado, com tantas preocupações, e o Senhor nos convida a nos apresentarmos mediante sua santidade, a sua grandeza, rendendo graças a Ele, rendendo nossas vidas ao Senhor. Então que você tenha esse momento de orar a Deus, de clamar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor é santo, Senhor. E sabemos que é o Senhor quem purifica as nossas vidas e o nosso coração. Por isso nós queremos clamar, Senhor, constantemente, tira de nós as nossas ansiedades, aquilo que nos perturba, que não nos deixa reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, apesar das nossas lutas, das nossas crises, dilemas, nós precisamos constantemente entender e reconhecer a grandeza do Senhor e o Deus a qual nós nos rendemos. Por isso nós queremos clamar, Deus, que constantemente possamos nos render e adorar a Ti. E que esse seja o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, Pai. Esse seja o nosso tempo de entregarmos a nossa rendição a Ti em todo momento. Eis que nós clamamos ao Senhor Jesus. Amém. Se coloque de pé, meu irmão. A palavra de Deus nos convida a entrarmos com ações de graças, para adorarmos ao nosso Deus, mas também nos convida a entrarmos com os nossos dízimos, ofertas, com gratidão, com entrega. E eu quero te convidar nesse momento a fazer isso. Enquanto cantaremos, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor e clamando para que a sua graça possa ser inundada sobre nós. Então que seja esse o nosso tempo de louvarmos ao Senhor. Seja esse nosso tempo também de louvarmos por meio de dízimos, ofertas, nossa vida, e declarando que o nosso Deus, Ele é soberano, que o nosso Deus, Ele é exaltado, e que constantemente nós o louvaremos. Amém? Vamos juntos louvar ao Senhor? Dizendo: Jesus, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Sabemos disso, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vemos Jesus em Tua presença,
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Jesus. Se você puder, estenda as suas mãos. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. Pai, nós te damos graças, Deus, pela sua presença sobre nós, Jesus. Te engrandecemos, Senhor, te adoramos, Senhor, e queremos clamar em nome de Jesus. Consagre os nossos dízimos, as nossas ofertas, a cesta do amor que constantemente temos montado. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Que tudo possa ser usado para louvor e honra da teu nome, da tua glória, e que constantemente possamos ministrar às pessoas vida e graça por meio daquilo que temos recebido do Senhor, Pai. Em nome de Jesus te adoramos, Senhor. Amém. E amém. Essa canção nos convida a adorarmos a um Deus que Ele é único. E o refrão dela a gente vai com certeza aprender, porque ela vai repetir algumas vezes. Mas o refrão diz assim: veja os tronos de outros reis, eles foram jogados, dobrados ao chão. E o nosso coração, se você quiser, assim como eu farei, será entregue também ao Senhor. E que esse seja nosso louvor a Deus, dizendo que importa mesmo que o nosso Deus, que o nome do nosso Deus cresça e que o nosso diminua. E que nós constantemente possamos vivenciar esse momento na presença do Senhor, de adoração e de engrandecer ao nome do nosso Deus. Mas comece declarando isso. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Do início declaramos: veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o Cristo
pedestal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele seja maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Dizemos, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não tem? Podemos declarar, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Eu fiquei pensando sobre como muitas vezes os nossos corações e as nossas vidas são levados para adorar tantas coisas. Nós somos levados para adorar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes nós não reconhecemos que existe só um que merece ser adorado e exaltado. E eu fico pensando pela minha própria realidade. Eu lembro quando eu jogava bola, quando eu estava numa torcida, eu celebrava, eu cantava, eu entregava tudo de mim naquele lugar. Muitas vezes na igreja nós não rendemos o nosso coração ao Senhor. Nós chegamos para cantar algo que não flua do nosso coração. E eu quero te convidar nesse momento a declarar isso, mas que flua do teu coração. Você está dizendo que importa que o nosso Deus cresça maior que tudo que nós podemos projetar, mas que isso flua mesmo do seu centro, do seu interior, essa adoração ao Senhor. Que você possa declarar isso. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele seja maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja nosso coração o único Senhor.
Senhor. Veja, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Veja, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? O teu nome engrandecer. Você pode declarar isso. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, te engrandecemos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre as nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre nossas vidas, sobre a nossa família. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Céus, Pai, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Céus, sobre toda a terra e céus, o Senhor é exaltado. Nós te adoramos em todo o tempo. E te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Porque Ele vive. Podemos encerrar esse tempo declarando isso. Posso crer no Amanhã, porque Ele vive. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare isso, porque Ele vive, Pai. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. Não há temor. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode aplaudir a esse Deus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos, Jesus. Em todo tempo, em todo momento, Pai, te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Quero chamar as crianças aqui à frente, junto com a Amanda. Amém, meus irmãos. Estenda suas mãos. Vamos orar pelos nossos queridos. Pai, nós queremos clamar pela Tua bênção, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua presença sobre essas crianças, pela Sua graça sobre elas. Nós queremos clamar em nome de Jesus. Abençoa-os, guarda-os, instrua-os em todo o tempo que eles possam crescer em sabedoria e graça. E que a vida do Senhor possa constantemente ser gerada, crescente no coração deles, Pai. Nós oramos por isso, clamamos pela Tua bênção, pela vida da Amanda, que estará ministrando a eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Desde 1 Coríntios 12, essa é a última vez que nós falaremos nessa série, sobre esse texto específico. Primeira carta de Paulo a Corinto, 1 Coríntios 12. Nós leremos do 7 ao 11, como também lemos na semana passada. Amém? Alguns de misericórdia ainda?
Minha mãe está na misericórdia, gente. Deixa eu esperar a minha mãe. Amém? Amém, gente. Diz assim, a partir do versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outros, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quiser. Amém. Se você puder pular 2 páginas para o verso de número 14, para o capítulo número 14, verso número 1, diz assim a palavra do Senhor: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém e amém. Amém, queridos. Nós temos, nesses últimas semanas, conversado sobre os dons do Espírito como uma clara direção do Senhor de sermos levados como igreja a entender que os dons do Espírito devem ser uma realidade para os nossos corações, e além de entendermos que ele deve ser uma realidade para os nossos corações, nós também precisamos aprender a conhecer, desfrutar e como nós podemos como igreja fluir nos dons. Hoje não tem folhinha, prometo que depois eu mando um esboço. Essa semana vocês sabem que eu fiquei fora de casa por muito tempo e não consegui ter agilidade para isso. Mas quando nós olhamos para os dons do Espírito, o objetivo de falarmos e enfatizarmos sobre isso, e se você esteve nas últimas 2 semanas, nós estamos esmiuçando de uma forma prática, dividindo ele para que fique claro para nós, para que nós consigamos, como igreja, desenvolver a prática dos dons constantemente. Então, quando nós olhamos nas primeiras semanas, nós falamos sobre os fundamentos dos dons, que foi quando nós olhamos esse texto com a clareza, a identidade do que são os dons, da ferramenta que Deus entregou para nós, que são os dons, ferramenta do Senhor, do porquê Ele serve, que é para que nós cumprirmos o propósito de Deus na terra, e o que ou como nós fluímos nele, e também como nós podemos buscar os dons. Então, nos fundamentos nós falamos sobre isso, nós pensamos sobre isso. Na segunda semana falamos sobre os dons de revelação, como eu fiz aquele agrupamento, discernimento de espírito para mim, um dom que para os últimos dias extremamente necessário. Discernimento de espírito, falamos também sobre a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Depois, na terceira semana, falamos sobre os dons de poder, que é o dom de cura, operação de milagres, e também o dom da fé. E na semana passada eu quero te fazer cravar essa identidade para que a gente continue da onde paramos. Na semana passada encerramos pela ideia de que muitas vezes nós como igreja lidamos ou observamos a nossa vida ou o nosso fluir nos dons por meio dos nossos resultados. E isso é diabólico, porque Deus não está preocupado com os resultados, mas com a nossa fidelidade. E aí, como conversamos, usei um exemplo, e eu quero começar a pregação desse exemplo. Na semana passada, usei o exemplo de que muitas vezes, se você fosse alguém que quisesse se envolver no dom de cura, tivesse um desejo de crescer nesse dom, tivesse esse dom, e aí alguém, e você orasse por pessoas, e orasse por 5 pessoas, e as 5 fossem curadas, com toda a certeza, você não teria problema algum em orar pela 6ª, pela 7ª, iria até 1.000, 2.000, por quê? Porque as 5 primeiras foram curadas. Mas muitas vezes, se o inverso acontecesse,
se você orasse por 5 pessoas e nenhuma delas fossem curadas, você olharia para dentro de si mesmo e falaria: Deus, acho que esse negócio não é para mim não, acho que esse dom aí acho que eu recebi, que eu estou sentindo, que Deus tem ministrado, que é para eu fluir, acho que não é para mim, porque eu estou orando e não está acontecendo. E aí eu quero te lembrar de algo, e eu lembrei isso na semana passada, que nós precisamos entender que a nossa fé não está num Deus de resultado, mas está num Deus que é fiel. E se nós medirmos a nossa vida mediante aos nossos resultados, nós estaremos fadados a patinarmos no fluir dos dons. Porque nós estaremos fadados a medir a nossa vida como o mundo mede. E o mundo, ele tem essa identidade clara, ele mede a sua vida pelos resultados. Então, se você não for um bom profissional, um profissional de elite, você logicamente será substituído pelo mundo, deixado de lado, porque eles medem o resultado. Se no final do ano eles fizerem o balanço e você estiver dando prejuízo para a empresa, de forma muito clara, eles te mandarão embora. Mas nós não servimos ao mundo, mas nós servimos a um Deus que nos deu ferramentas. O texto que nós lemos constantemente, 1 Coríntios, diz que Deus, por meio do seu Espírito, distribuiu dons para o seu povo, com o propósito de aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja. E se nós não fluirmos no nosso dom, nós saímos perdendo como pessoas, a igreja sai perdendo como corpo, e o mundo sai perdendo como influência, porque nós não conseguiremos influenciar o mundo se não for por meio de usarmos as ferramentas que Deus nos entregou. Então, quando nós medimos a nossa vida pelos resultados, nós caímos no engano diabólico de pautar a nossa vida por aquilo que nós estamos vendo, e não pela nossa confiança e segurança em Deus. E fé é exatamente isso, a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não vemos. Se fé fosse algo que nós estamos vendo, já não seria fé. Então percebe que você não é chamado para usar dos dons, para fluir nos dons por meio dos resultados. Mas você é chamado para fluir nos dons por meio da sua fidelidade, porque o nosso Deus é fiel, e por meio da fé e da confiança que entregamos a Ele. E os 3 dons que nós rapidamente falaremos hoje, os dons que orais, como eu disse lá no grupo, até errei, a Cléo ficou me zoando lá no grupo, mas quando nós olhamos para os dons, de interpretação, de profecia, ou de variedade de línguas, nós enxergamos como eles, de forma muito prática, se correlacionam. E aí eu quero fazer uma separação no dom de línguas, porque esse dom, na Bíblia, já você tem pelo menos 2 a 3 formas dele ser encaixado e fluído na Bíblia. Primeiro, dom de variedade de línguas, ou dom de línguas. Quando nós olhamos, nós temos um primeiro ponto nele, que é o dom de variedade de línguas, que é o que nós vemos em Atos 2. Em Atos 2, se você lembrar do texto, o Espírito Santo desce e todos eles falavam nas suas línguas maternas e eram compreendidos. Então, o Espírito Santo, por meio deste dom, fazia uma compreensão mútua na sua própria língua. Quem estava na Dona Ida há um tempo atrás, lembra que a Amanda comentou que isso aconteceu uma vez com ela. A Amanda, a primeira vez que ela foi para o Panamá fazer missão, num dos lugares que nós tínhamos missão, a igreja metodista, ela foi com 16 anos, 16 para 17 anos, e ela arranhava um espanhol muito ruim, e inglês ela falava bem, só que lá eles falam espanhol, um espanhol muito rápido, e você não conseguia se comunicar, porque eles eram pobres, falavam o seu dialeto pessoal, a igreja era num bairro muito humilde do Panamá. E aí ela foi para esse lugar, e ao estar lá, ela foi convocada por um dos líderes lá a ministrar a palavra. E não foi assim uma convocação um mês antes, dizendo: olha, você vai pregar no Panamá, então se prepare o seu texto, você vai pregar em espanhol, porque eles só entendem espanhol. Então se prepare para isso. Não, chegaram de manhã e falaram: Amanda, hoje você que leva a palavra na casa daqueles irmãos. E eram uns 20 irmãos, numa casa reunidos, e sem microfone, sem nada, e ela teve que falar um espanhol arrastado. E ela falou: Deus, eu não sei. Por quê? Porque eu sei em português. E aí ela escreveu o esboço em português,
mas eu não consigo falar em espanhol. Rápido, me pior ainda. Que eles entendam, pior ainda. E aí, naquele momento, ela orou ao Senhor. E ela disse que ela foi falando. Ela foi direcionada pelo Espírito Santo aí simplesmente falando. E ela estava falando em português. E o povo começou a entender. No final da ministração, as senhorinhas humildes, uma das donas da casa, chegou nela e foi citando alguns dos pontos que ela tinha falado na pregação em espanhol. E ela tentando ali entender o que a mulher estava falando. Aí o tradutor veio, alguém que falava mais espanhol, falou: olha, ela citou exatamente isso, aí esse ponto que você falou, só que você estava falando em português, porque eu estava te ouvindo em português. Só que ela estava te ouvindo em espanhol. E no espanhol dela, dialeto pessoal. Então, a variedade de línguas, como nós vemos em Atos, é uma possibilidade do dom de línguas. Uma outra possibilidade de dom de línguas é a línguas estranhas, ou uma linguagem de oração, que Deus, o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, que ele fala que dá graças a Deus, porque ele ora mais do que todo mundo em línguas naquele lugar. E aí ele fala que quem fala em línguas edifica a si próprio. Se você depois quiser anotar, 1 Coríntios 14, 4, ele fala isso: olha, quem ora em línguas, em outras línguas, edifica a si próprio. Talvez aqui seja um recorte de um dom que sirva para edificação pessoal. Todos os outros dons, como nós já falamos, servem para edificação pessoal do corpo e da influência, mas esse dom, especificamente, ele serve para uma edificação pessoal. E se você orar em línguas em algum momento e tiver interpretação, isso daí se junta para virar uma profecia. Que é 3 faces do dom de línguas, como nós vemos na palavra do Senhor. Mas também nós temos o dom de interpretação de línguas. E Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele discorre sobre isso muito, porque ele diz: olha, na igreja, na comunidade, não tem problema que as pessoas falem línguas, desde que fale com ordem, com decência, entendendo e sabendo que a língua é um ambiente de edificação pessoal. Ele vai falar isso no verso 14, no verso 28. Mas quando nós olhamos esse processo, ele diz: olha, mas se houver alguém que interprete, aí sim, desde uma só vez, cada um vão falando, alguém vai interpretando, e de forma ordeira, de forma comunitária, para a edificação da igreja, isso é muito bom. E aí ele dá um recorte ainda no capítulo 14, e ele fala: olha, mas se eu poderia, acho que é a versão atualizada, Vinícius, revista e corrigida, brincadeira, Cleo. Mas ele dá um ponto, ele fala: olha, se eu pudesse indicar para vocês um dom específico, busquem o dom de profecia. Porque quem fala em línguas, fala a Deus e não a homens. Mas quem profetiza, profetiza para a edificação das pessoas. Então, o dom de profecia, como já falamos por diversas vezes, tem essa ênfase. Ele pode ser tanto manifestado por meio de falar em línguas, interpretação que gera uma profecia, ou também, como nós já falamos, no dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, uma linguagem profética que expresse um conselho, uma direção, um alinhamento do Senhor para o coração das pessoas. E aí, quando nós olhamos para essas certezas e passamos por esses dons que a palavra de Deus nos descreve, nós precisamos começar a nos perguntar: Deus, qual das ferramentas o Senhor colocou na minha mão? Porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo distribuiu dons às pessoas, distribuiu os dons ao seu corpo, distribuiu ferramentas para o cumprimento do propósito dele. E como Paulo continua dizendo, ao falar da metáfora do corpo, ele está dizendo: olha, nós somos um corpo, e não existe membro sem função. Tem gente, como eu já citei há tempo atrás, que acha que é uma verruga do corpo de Cristo. Serve para nada, e a gente joga um laserzinho lá e tira ainda aquele negócio. Mas, gente, nós sabemos que nós temos um Deus amoroso, um Deus gracioso, que não nos insere no seu corpo sem função. Então, olharmos para mim e para a sua vida, a pergunta que precisa estar clara no nosso coração é: qual dom Deus tem falado ao nosso coração, tem ministrado a nós, para que nós possamos desenvolver e crescer? Domingo passado, nós estávamos na escola dominical e a Cleo conversando sobre um outro assunto, sobre apologética, sobre pregação e evangelismo.
E a Cléo falou, pastor, eu acho que eu tenho esse dom de palavra de conhecimento, porque nós já tínhamos identificado, eu tinha falado isso algumas vezes para ela, que várias vezes Deus liberou algumas palavras de conhecimento sobre ela, algumas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, e ela fez isso aqui por não conhecer, ela também não sabia que tinha, e não sabia que podia fluir disso de forma mais prática. Por isso nós precisamos entender e conhecer, porque Deus nos entregou uma ferramenta. Gente, se Deus entrega para nós uma ferramenta, o desejo dele é para que nós usamos essa ferramenta para o cumprimento da sua glória. Não faz sentido algum Deus te entregar uma ferramenta tão preciosa, para que nós guardemos no nosso armário, na nossa casa, ou usemos ela de forma inadequada. E aí eu usei o exemplo, e eu vou repetir isso hoje, para que grave isso na sua cabeça. Você tem um dom do Senhor. Você precisa fluir no dom do Senhor, da mesma forma como eu fiz naquele dia. Não adianta, ou não tem serventia, eu usar um aparelho desse, como uma bandeja para apoiar copo. Qual serventia teria se eu usasse um aparelho que custa caro, que custa dinheiro, que tem diversas funcionalidades, para apoiar copo? Serve? Serve. Não cai, fica retinho, eu posso ficar tranquilo, eu posso caminhar, posso talvez colocar aqui 9 copos, se eu tivesse equilíbrio para isso, mas eu não tenho, então um é perigoso. Então, um copo está bom, mas não é o propósito para o qual ele foi criado. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Deus nos deu os dons por um propósito. E o propósito de Deus, e eu quero concluir essa série pensando exatamente sobre isso, o propósito de Deus é para que nós cumpramos a missão do Senhor na terra. E cumprir a missão do Senhor é termos o claro entendimento que a obra de Deus não é uma obra que nós fazemos pela nossa mão. Tem um autor famoso que ele diz uma frase assim, que ele fala, olha, se a obra que você está fazendo, você pode fazer sozinho ou sem o Espírito Santo, essa obra é pequena demais. E você precisa entender que Deus, ao nos chamar para a sua missão, ao nos chamar para a missão dele, de espalhar a sua graça, de espalhar a sua presença sobre toda a terra, ele também nos dá ferramentas para cumprir a missão que é dele. Então entenda isso, se nós não cumprirmos a missão do Senhor, nós estamos desobedecendo o próprio Deus. Nós estamos fazendo do sacrifício de Cristo um sacrifício fraco. Porque esse sacrifício de Jesus por nós, morrer à cruz, vir entregar o seu sangue, para que nós possamos agora, por meio da graça, sermos lavados, purificados, transformados, recebermos dons e agora multiplicar isso. Se nós paramos tudo isso em nós estamos dizendo que a graça só serviu para mim e não estamos cumprindo a missão de Deus, que deveria ser uma missão que entendemos que a missão não é feita pelas nossas mãos, não é feita pelas nossas forças, mas ela é feita por um Deus que em sua graça entregou o seu Filho numa cruz, e ao entregar seu Filho, ele nos deixou um caminho para seguir. E o caminho é um caminho de dependência, onde entendemos que tudo que somos começa no Senhor. Ele nos abençoou, Ele nos deu os dons, e agora Ele nos direciona para a missão dEle. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós entramos e saímos dos cultos com o objetivo e com o pensamento de dizer, nossa, culto foi para mim. Gente, tem palavras que eu também falo, nossa, essa palavra bateu forte no meu coração. Mas o culto não é para nós. O culto é para o nosso Deus. E para que agora nós, cheios desse Deus que inunda dos nossos corações, quando cultuamos, quando celebramos, nós também agora possamos compartilhar dele ao mundo. Nós precisamos ter essa compreensão de que os dons são ferramentas, porque existe uma missão. Os dons são ferramentas, porque Deus tem um propósito. Deus nos coloca no seu corpo com alcance, com influência, porque Ele tem um objetivo.
E o objetivo é que eu e você constantemente possamos ser aqueles que espalham da graça do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. Todas as vezes que nós guardamos o dom para nós, nós não estamos vivendo o propósito do Senhor para o nosso coração e para a nossa igreja. Todas as vezes que nós olhamos para o dom de palavra de conhecimento e falamos, nossa, que lindo, que bênção, Deus, o Senhor me dá a oportunidade de conhecer algumas coisas, que lindo, nós não entendemos o propósito. O Marcos, que esteve aqui na nossa vigília, ele usou um exemplo muito claro disso. Ele é alguém que flui há muito tempo, de uma forma muito saudável, no dom de palavra de conhecimento, no dom de palavra de sabedoria. E ele entendeu de Deus algumas direções, e ele com o coração de salvar pessoas, de evangelizar, de clamar a Deus, ele foi fluindo cada vez mais a ponto de Deus direcionar de forma clara para que ele leve o evangelho para pessoas que não conhecem. E aí esses dias ele estava ensinando alguns meninos lá do braço, e aí ele pegou e falou, vamos evangelizar comigo, eu vou caminhar com vocês um pouquinho, vem comigo, vamos para a feira. É uma feira na rua de trás, na rua Oriente, lá no braço. E aí ele chamou todo mundo para a feira, e ele disse, olha, vamos orar ao Senhor. E aí ele orou a Deus, e aí ele saiu andando e falou, Deus, direciona pessoas para que eu possa falar. Deus, eu não quero entregar no folhetim que a pessoa vai amassar e jogar na rua, mas direciona pessoas para que eu possa ser intencional, para que eu possa ser claro. E de repente Deus direcionou uma certa pessoa que estava sentada, um senhorzinho que ninguém conhecia, que não era conhecido de ninguém. Deus falou, olha, aquele senhorzinho está com uma causa assim, assim na justiça, e ele estava agora há pouco orando, porque ele vai perder a casa dele se ele não conseguir essa causa ser desbloqueada. Vai lá falar para ele que essa semana Deus vai entrar com provisão. E aí ele chegou naquele senhorzinho e falou, olha, Deus te viu orando aqui há um tempo atrás, e ele está dizendo isso, e ele está mandando você continuar firme, porque essa semana Deus vai entrar com provisão. E aí aquele homem chorou, aquele homem foi abençoado. E aí ele continuou, saiu, foi orando e clamando a Deus. Aí de repente chega um desviado, e foi engraçado esse que ele contou, porque o desviado chegou nele e falou, moço, você tem uma palavra de Deus para mim? Há um pouco tempo atrás, Deus tinha falado, olha, vai chegar alguém em você e vai te pedir uma palavra, e você vai falar exatamente isso, porque essa pessoa precisa voltar para o Senhor. E aí ele saiu daquele lugar, continuou andando, essa pessoa chegou, moço, você tem uma palavra de Deus para mim? Aí falou, é você? Então, olha, Deus está falando isso, porque Ele te viu em tal lugar, e Ele quer que você volte para Ele. E você precisa entender, nós precisamos entender, que os dons do Espírito são em todo tempo, para que nós possamos usar para a missão do Senhor. Já compartilhei aqui, alguns dias atrás, quando falávamos sobre palavras de conhecimento, que um dia eu estava dirigindo o Uber, como fazia nos primeiros anos que estava aqui, e teve uma senhorinha, uma idosa, que estava com uma questão familiar muito grave, e eu tinha uma viagem muito curta, da rodoviária até o Figueira, e aí na hora que ela entrou no carro, Deus falou, olha, toca no assunto de família, porque você vai falar isso para ela, porque ela está com um problema assim. E aí, na hora, eu tentei ali, né, como toda conversa que eu começo com pessoas desconhecidas, nossa, tá calor, né? Nossa, que calor, gente, meu Deus do céu, ela, calor, por isso que eu peguei o carro, porque eu não vou aguentar ir até o Figueiro. E aí, na hora que eu falei isso, aí ela falou, meus filhos não vem ninguém me buscar, eu tô com um problema. Eu falei, Deus me mandou aqui porque tem um problema mesmo. E aí eu olhei para ela e falei, olha, Deus está falando que, Deus me disse muito claro que os seus filhos te deram um golpe, eles aplicaram lá, fizeram um empréstimo no seu nome que você não queria, eles roubaram alguns recursos que você tinha guardado na sua aposentadoria, que você tinha guardado no banco, e agora você está desesperado, tentando entrar com um advogado para tentar recuperar algum dinheiro, porque você não está conseguindo, mas Deus me mandou aqui para orar pela senhora, para que você tenha calma e direção do Senhor. Aquela mulher, senhorinha de uns 78 anos, começou a chorar dentro do carro. Aí eu parei com ela, orei por ela, levei ela para a casa dela. E pude ser ministro do Senhor na vida de alguém. E você precisa entender, os dons não são para nós. Seria muito legal se eu recebesse um dom para que eu pudesse curar a mim mesmo. Já pensou, gente? Nariz quebrado, eu olhasse para mim e falava, Deus, vamos lá. Cura.
Os dons não têm o objetivo de abençoar as nossas vidas, mas os dons têm o objetivo de que nós cumpramos a missão do Senhor. Os dons têm o objetivo de que nós constantemente possamos chegar na vida das pessoas com a porta aberta para pregar o evangelho dele, com a porta aberta para expressar a vontade do Senhor, a graça de Deus, para ministrar a pessoas. E você precisa ser desafiado a isso. Eu quero te desafiar a isso. Às vezes nós não usamos daquilo que Deus nos deu por medo, por ignorância, por crises, mas o Senhor nos deu ferramentas, nos deu dons, e Ele deseja que nós, como seus filhos e filhas, possamos usá-los para a sua glória. Que esse sacrifício que Jesus fez e nós logo mais relembraremos, possa ser essa expressão clara de que o nosso Deus, Ele nos convida para participar da sua missão. Não como se algo dependesse de nós, porque não depende. Não como se dependesse da nossa força, porque não depende. Não que algo dependesse daquilo que nós sabemos fazer, porque não depende. A Cleo é a expressão clara. Se você perguntar para ela de como eu era antigamente, a Cleo é a expressão clara de que eu estar pregando aqui não é o que depende de mim. Eu não sabia falar, gente. Eu não sei muito não, mas estou melhorando. Mas quando nós olhamos para nossas vidas, nós precisamos entender que a missão de Deus, ela não é algo que é feita pelas nossas mãos. Não depende de mim, não depende da minha capacidade. Não depende daquilo que eu tenho como pessoa. E eu posso descansar nisso, porque a missão começa quando nós reconhecemos esse princípio. Quando nós tomamos um segundo passo, que é o passo de nos rendermos ao Senhor. Talvez esse passo seja o mais difícil. O Billy Graham tem uma frase que ele diz, olha, a graça, a conversão é gratuita, mas o discipulado, caminhar com Jesus custa tudo. E o segundo ponto, às vezes nós paramos, às vezes nós até entendemos que a missão é de Deus, mas nós paramos no ponto que nós temos que nos render ao Senhor. Gente, é uma coisa que a Bíblia deixa muito clara, Jesus não é salvador daquele aos quais Ele não é Senhor. Você precisa ter isso muito cravado na sua mão. Se Deus não for o Senhor da sua vida, se o Senhor Jesus não for aquele que direciona a sua vida, Ele também não te levará para esses caminhos, porque Ele não pode salvar alguém que não serve a Ele. E vice-versa. E o processo da graça de Deus, do entendimento da graça de Deus, é nos claramente dizermos, como Efésios 2:8 diz, olha, não é por nós, mas é pela graça. Não vem de obras, não vem da nossa mão, para que ninguém se glorie mais. É dom de Deus. E quando nós estamos deixando isso claro no nosso coração, nós precisamos entender que o único caminho que temos é nos render ao Senhor. Porque se não nos rendermos ao Senhor, nós podemos como igreja, assim como John Wesley dizia, você pode nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja, ser batizado na igreja, viver e aproveitar de tudo que a igreja tem para te oferecer. Mas se você não nascer de novo, um dia depois da sua morte, você dará e entenderá que a sua escolha não foi boa, porque você acordará no inferno. Nós precisamos entender isso claramente. A missão, ela começa e se fundamenta no Senhor nosso Deus que nos chama para isso. Mas esse Deus que nos chama para isso, Ele nos coloca sobre esse ambiente de rendição, de entendimento e dependência de que Ele reina sobre nós. Nós somos reino de um único Senhor. Nós não somos reino de muitos reis. Que é legal que muitas vezes na igreja, em algumas comunidades que nós conhecemos, existem vários senhores. Mas você precisa entender que na igreja de Cristo só existe um rei. Só existe um Senhor. Só existe um a quem nós devemos adorar. Só existe um a quem nós devemos nos render. Só existe um a quem nós devemos ter as direções dele.
E ao entender isso, assim como eu também farei, eu te convido a ter essa compreensão e se render ao Senhor. E a ceia é esse convite. A ceia é exatamente esse convite de Deus nos fazendo e nos lembrando de que esse caminho que Ele trilhou não é um caminho que está sendo feito pelas nossas mãos, mas é um caminho que recebemos por graça de Deus. De que a única forma de tomarmos posse disso é nos rendermos ao senhorio de Cristo. E talvez você ainda não se decidiu por isso. Ou talvez você se decidiu, mas está dando algumas vaciladas. Talvez você conhece que ao olhar para quem você era, ao olhar para o que Cristo fez, ao olhar para aquilo que você já viveu, hoje é tempo talvez você fala, Deus, hoje eu preciso aprumar minha vida. Hoje eu preciso colocar minha vida no centro da tua vontade. Hoje eu preciso alinhar o meu coração com o teu para caminhar com o Senhor. Não tem possibilidade de nós fluirmos nos dons, não tem possibilidade de nós crescermos na ferramenta de Deus, do cumprimento da missão de Deus, se nós primeiro não aprumarmos nosso próprio coração. Por isso eu quero te convidar a orar ao Senhor. Por isso eu quero te convidar a orar comigo nesse sentido. Para que o Senhor Deus, aquele que nos tirou do império das trevas, Ele continuamente possa reinar sobre a mim e sobre a sua vida. Para que o Senhor Deus, aquele que nos deu graça e vida, possa também nos dar a oportunidade de fluirmos na sua presença. Possa também nos dar a oportunidade de sermos renovados por sua graça e por seu poder. Eu quero te convidar a apresentar o seu próprio coração. Assim como eu farei, eu quero te convidar para o Senhor. Você clamar para que a sua graça e a sua vida possa fluir também sobre nós. Então, feche seus olhos. Você conhece o seu coração, assim como o Senhor conhece. Não existe nada que o nosso Deus tenha como oculto. Mas também Ele nos convida a declararmos e a clamarmos pelo seu perdão e pela sua graça. Por isso eu te convido nesse momento a fazer isso. Pai, nós clamamos mesmo pela Tua graça sobre nós, Jesus. Ao olharmos, ao desfrutarmos da Tua palavra, ao esmiuçarmos a palavra do Senhor, nós entendemos como Tua igreja, que o Senhor nos confere dons, o Senhor nos abençoa, mas o propósito do Senhor é para que nós cresçamos na missão do Senhor, Pai. O propósito, Senhor, é para que nós, como Teus filhos e filhas, possamos expressar da Tua graça para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que constantemente dividem a vida conosco, Pai. Mas nós queremos clamar por perdão e por graça, porque muitas vezes nós achamos que depende de nós. Por acharmos que depende de nós, muitas vezes nós não nos rendemos em dependência ao Senhor. Nós queremos tirar do nosso coração essa falsa presunção, Pai.
queremos clamar em nome do Senhor Jesus, para que nosso coração e vida possa ter a compreensão clara de que tudo o que fazemos depende do Senhor, daquilo que o Senhor projetou, daquilo que o Senhor planejou, e nós, como teus filhos e filhas, nos rendemos ao Senhor Jesus, Pai. E ao nos rendermos ao Senhor, nós queremos clamar em nome de Jesus, toma o nosso coração, Pai. Se há algum tipo de falha que tem nos desviado da Tua presença, se há algum tipo de iniquidade que tem nos afastado do Senhor, nós queremos clamar em nome de Jesus por graça, por vida, purifica o nosso coração, Pai. Porque nós sabemos que a iniquidade tem o poder de nos afastar da Tua presença, mas nós clamamos, Pai, que a Tua santidade, que o Teu poder possa nos constranger de tal forma, que nós possamos nos render e clamar pela vida, pelo lavar regenerador do Teu Espírito Santo, pela Tua graça que nos purifica de tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que corrompe o nosso coração. E Pai, nosso clamor é para que o Senhor possa ser o nosso Senhor e Salvador, Pai. Nós não queremos simplesmente ter um Jesus que nos salva, mas que não nos direcione. Mas nós queremos verdadeiramente ter um Jesus que, ao nos salvar, também nos direciona. Também nos dá direções de como proclamar o Seu reino. Nos dá direções de como vivermos como família. Nos dá a direção de como vivermos como corpo, e nos dá a direção de como sermos constantemente apaixonados pela Sua presença. Por isso nós clamamos, Pai, derrama mesmo da Sua graça e do Seu poder sobre nós. Derrama mesmo da vida do Senhor sobre nós, Jesus. Prepara o nosso coração para vivermos mediante essa graça, para vivermos mediante a esse amor. Em todo tempo, em todo momento, nós oramos por isso, Pai. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar a nos prepararmos para o nosso tempo de ceia. Quero pedir para que alguém chame as crianças. Quero clamar para que estejam aqui, chamar para que estejam aqui na frente, meus pais, nos ajudando nessa divisão dos elementos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nosso Deus, na noite que foi traído, Ele, tendo dado graças, Ele, tendo dado graças, Ele o partiu e disse que esse era o seu corpo que é dado em favor de nós. Nós recebemos da graça de recebermos do corpo de Deus sobre o nosso coração. Nosso Deus se entregou por mim e por você. Que privilégio isso. Que graça podermos ser aconchegados por essa presença. Semelhante modo, a palavra do Senhor nos diz que Ele, tendo tomado do cálice, Ele diz: olha, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Não foi o sangue do pastor, não foi o sangue de nenhum dos profetas, não foi o sangue de ninguém que foi derramado naquela cruz. Por isso que não depende de nós, não foi o seu sangue naquela cruz. Deveria ser o nosso. Mas Jesus toma o nosso lugar, e ao tomar o nosso lugar, Ele fala: olha, esse sangue, esse cálice, a nova aliança do meu sangue que eu constituo com vocês. E essa aliança que Ele nos convida para que possamos desfrutar constantemente. Eu quero te convidar nesse momento
se preparar com esse coração, a se preparar com esse desejo, com essa alegria de que é convite do nosso Deus. Enquanto as crianças estão chegando, eu quero te convidar a cantar essa canção, que nos lembra sobre esse Jesus que foi entregue por nós, e que ao ser entregue por nós, Ele também nos deu graça e vida. Ele também nos deu a alegria de sermos co-participantes no seu amor. Então, mesmo assentado, que você possa declarar isso ao Senhor. Mesmo assentado, você possa declarar ao nosso Deus que Ele é soberano, que Ele é exaltado, que Ele é engrandecido, que Ele é aquele que reina sobre tudo. Amém? Dizemos isso. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e nos deu um nome que é sobre e debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Quero te convidar a se colocar de pé, meu irmão. Você é convidado a estar conosco, pegando do pão, pegando do cálice, voltando ao seu lugar. Como nós sempre fazemos, as crianças têm prioridade. Então as crianças são as primeiras a virem aqui à frente. Os pais podem ficar tranquilos, deixá-las vir, voltar. Aí depois que as crianças terminarem de voltar, nós estamos também liberados para irmos até a mesa. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a declarar isso. Enquanto as crianças estão pegando, nós declaramos no início
essa canção, dizendo isso. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o nosso grande Deus, mas o grande Deus, podemos vir, o nosso Pai o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo todo nome, nome sobre todo nome. Bem, meu irmão, nós temos a rica oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. É uma oportunidade que só é feita por graça, por vida. Mas nós temos a rica oportunidade de participarmos desse momento, sabendo que o nosso Deus nos convida para viver isso. Então eu quero te convidar, se você ainda não conseguiu abrir aí, já abra o seu potinho. E eu quero te convidar de que, como igreja, nós possamos comer e beber, sabendo que o nosso Deus que se entregou por nós nos convida para essa mesa. Amém? Coma com alegria, beba com alegria. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo, Clarice. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre, seu nome é maravilhoso, nosso Deus. Seu nome é
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quero convidar o pastor Dayan para orar por nós. Pai, nessa noite nós reconhecemos a graça, a bondade, a misericórdia, a tua paciência conosco em providenciar para nós não só a salvação, mas esse Espírito do Senhor que agora em nós nos faz a cada dia sermos mais parecidos com esse Senhor que nos comprou, que nos resgatou, que nos trouxe vida quando estávamos mortos nos nossos pecados, delitos. Nós te agradecemos por esse privilégio de sentarmos à mesa com o Senhor, de podermos desfrutar não só da alegria de estarmos no Senhor, mas dessa alegria de sermos parte dessa grande, maravilhosa obra do Senhor, de fazer conhecido esse nome maravilhoso, esse nome que está acima de todo nome. O Senhor nos deu esse privilégio de sermos esse reflexo dessa glória do Senhor nesse lugar. E nós queremos te honrar, nós queremos fazer com que realmente o teu nome seja visto nas nossas vidas para a tua glória e o teu louvor, Pai. Ainda temos muitos ainda que não estão fazendo parte dessa mesa. Ainda temos muitos que ainda não tiveram o privilégio de se achegar a essa mesa, de desfrutar dessa esperança. Mas o Senhor possa usar a tua igreja, as nossas vidas, para atrair, para levar ao conhecimento dessas pessoas que essa mesa está aberta, que esse lugar está vazio por causa dessa pessoa que ainda não está aqui fazendo parte disso. E que nós sejamos o meio, né? Nós sejamos o instrumento do Senhor para agregar, trazer aqueles que ainda não conheceram, não conhecem, não se renderam a esse Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, querido. Posso se assentar por um instante? Rapidamente passando os avisos para os irmãos. Amém, queridos. Tinha um som sobrando. Mas, passando os avisos, semana nós temos nossas programações de forma normal. Quarta-feira, nossa reunião de oração presencial e online. Sexta-feira, o nosso discipulado online. Então, nós temos esses... Então, sexta-feira, o nosso discipulado online nessa semana. Nosso boletim, amanhã eu já envio para vocês de forma digital, vocês receberão tudo certinho, confirmado as datas, tudo ajustadinho durante esse mês. E aí, como eu avisei na semana passada, mandei no grupo também, nós estamos aí às portas do Encontro com Deus Distrital. Como eu disse na semana passada, Encontro com Deus tem sido um ambiente onde a gente tem se redescobrido nesse momento, né? Porque por muito tempo o Encontro com Deus foi feito de uma forma que causou um pouco de espanto, de medo, algumas pessoas ficaram frustradas, ficaram meio assim com o Encontro com Deus, e a gente tem redescobrido formas de termos um tempo muito bom, um retiro abençoado. Como eu disse, não é nada mágico, não é nada fora do comum, mas é um tempo onde nós separamos um tempo para abrirmos mão da nossa agenda, do nosso controle, daquilo que nós fazemos normalmente, das muitas influências rotineiras que às vezes não nos deixam ter tempo para orarmos, para buscarmos a Deus, para sermos direcionados pelo Senhor, para termos um momento importante e oportuno para estarmos juntos. Então, o Encontro com Deus de Mulheres será no final de semana seguinte ao Afinados, né?
ao feriado de finados, no dia 4 a 6, ou 5 a 6, e o encontro com Deus de homens será na semana seguinte, do dia 12 ao dia 14. Então, que nós possamos também separar esse tempo. Você tem esse desejo, você diz, olha, eu preciso de um tempo para buscar a Deus, para estar juntos, para ouvir a Deus, igual eu estive nessa semana numa conferência, foi abençoadora demais, 3 dias que eu não fiz mais nada, de manhã até a noite, recebendo de Deus, sendo ministrado, sendo chacoalhado de um lado para o outro. Isso ajuda também a gente a constantemente estarmos atentos, alertas e reavivados pela graça de Deus sobre nós. Então é um tempo oportuno para isso. Então, além disso, se os restantes das nossas programações são normais, qualquer alteração e dúvida nós também colocaremos no nosso boletim. Amém? Ira? Graça e paz. Ontem nós comemoramos o aniversário do nosso pastor e da Amanda. Eu acho lindo, porque os dois fazem aniversário no mesmo dia, entendeu? Isso é coisa de Deus mesmo, né, na vida de vocês. E como igreja, nós, os membros, nossos irmãos em Cristo, nós estamos trazendo uma lembrança para vocês. Amanda, vem aqui também, por favor. O dela é maior, Nício, o dela é maior. Ele acabou de falar. Vamos abrir. A Mirna estava falando que no país que ela passou com o Dayan, quando a gente ganha presente, não pode abrir. Mas aqui no Brasil pode abrir, que a gente quer saber se gostou. A gente está dando um incentivo, uma força moral, entendeu? Ó. Aí, ó. Olha lá. Você viu como a gente é bonzinho? Dá o doce, depois dá a roupa fitness, pra já ir queimar. Ó. Tá vendo? Amém. Azarrou. Gostou. Eu gostaria de chamar o Wellington aqui na frente, para ele estar fazendo uma oração para o nosso pastor e para a Amanda. A Gabi quer falar? Vem, Gabi. Vem falar. Bom, como ontem foi aniversário deles, né? Eu tive a ideia de criar um texto para trazer aqui para a igreja. A Elô vai ficar aqui do meu lado, né? Daí, agora eu vou ler aqui. Oi, pastor. Oi, Amanda. Vim aqui para falar o quanto amo vocês. Vocês são as melhores pessoas do mundo inteiro. Nunca vou esquecer de vocês. Ontem celebramos essa data tão especial. Foi um encontro de almas gêmeas que fazem aniversário no mesmo dia, que tem a personalidade um pouco diferente. Obrigada por existir. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos orar por esses queridos irmãos. Pai, nós agradecemos a Ti o privilégio de conhecer estes Teus filhos, ó Deus, que são objeto da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade, e tem, Senhor, nos ensinado, nos inspirado, Senhor, com a Sua alegria, com a Sua disposição, ó Deus, com o Seu ânimo, com a Tua obra, com o Seu amor, Senhor, para com aqueles que estão juntos com eles, Senhor, nessa igreja.
Nós te pedimos em nome de Jesus que tu continues revelando a tua graça, a tua bondade, o teu poder, a tua compaixão, Senhor, a tua presença, a tua companhia na vida da Amanda, na vida do pastor, no seu dia a dia. Senhor, ajudando-os, ó Deus, em todos os embates, suas lutas, ó Deus, todas as dificuldades, todos os projetos também. Ó Deus, que tu esteja orientando, tu esteja, Senhor, fazendo milagres a cada dia na vida deles. Ó Deus, multiplica, Senhor, no seu coração, Senhor, o amor por ti, o amor pelo próximo, e que os capacite, Senhor, a exercer a cada vez com mais alegria o ministério que tens preparado para cada um deles. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nós todos fazemos, ó Deus, um coro de agradecimento a ti nessa noite, pela vida, Senhor, do pastor Vinícius, da Amanda. Obrigado, porque uniste também este casal pela tua bondade, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não precisa sentar. Muito obrigado. Que Deus abençoe constantemente vocês. Ontem, como disse, é um privilégio poder caminhar com vocês. É um privilégio poder estar nessa igreja como família. E nós agradecemos muito a Deus também por isso. Eu não posso falar demais porque senão eu choro. Mas nós estamos juntos aí, gente. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos encerrar esse culto orando a Deus. Pai, nós te damos graças, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo pela tua presença sobre nós. Obrigado mesmo pela tua vida. Obrigado pela ministração do Senhor durante a vida, a alegria, por esse tempo de ceia que tivemos. Obrigado, Deus, porque podemos nos reunir ao redor da mesa como família. E nós queremos clamar em nome de Jesus. Aquele que já está na nossa semana, nós queremos clamar, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações. Direciona-nos para que constantemente possamos ser espelho do Senhor, boca de Deus para aqueles que passarem ao nosso redor, e que em nome de Jesus, nossa semana possa ser uma semana cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua presença sobre nós, e que nós constantemente possamos viver para exaltar e para glorificar o Teu nome, Pai. Nós clamamos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo que se entregou por nós, que a comunhão, a consolação, o andar diário, a capacitação por meio do Teu Espírito Santo possa em todo momento ser derramada sobre nós e nos dar vida, alegria e graça para vivermos, Pai. Que até nos encontrarmos novamente, que essa paz guarde o nosso coração e mentes, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém, Jesus. Eu quero te convidar a encerrar o culto, ao invés de declarando a bênção, de cantando esse hino, que é tão bonito e que nos lembra que nós somos guardados pelo nosso Senhor. Finda-se esse dia que o meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho proteção real. Guarda
sofredores, venhas confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem hesitação. Amém, meu irmão e minha irmã. Dê um abraço nesse irmão querido que está ao teu lado. E que em nome de Jesus a graça de Deus possa estar e permanecer sobre nós.